Bom dia, turma. Boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo isso aí. Eu sou o Luiz Felipe. Eu É sou a Bárbara. isso. Nós dois estamos responsáveis pelo seminário A Psicologia Social de Lourenço Filho. E antes de iniciarmos, né, a obra propriamente dita, que a obra que a gente ficou responsável é Juazeiro do Padre Cícero, a gente decidiu então apresentar o autor, né, Bárbara? Isso. É importante, antes da gente apresentar a obra, a gente falar um pouquinho desse contexto, né? Como que esse autor, da onde ele tirou isso, né? O que ele estava vivenciando, por que que ele escreveu, né? De onde veio essa experiência dele. E falar, além desse contexto, contar um pouquinho também de quem que foi Lourenço Filho, quem foi essa pessoa, esse autor que deu nome à obra. Ótimo. Até porque, né, se a gente entende um pouco mais do autor, até a obra ela fica mais esclarecida quando a gente vai se debruçando sobre ela. Então, quem foi o Lourenço Filho? O nome dele, então, Manuel Bergstrom Lourenço Filho. Ele nasce em 1897, em Porto Ferreira. Então, ele é paulista. Descendente de portugueses e suecos, ele cursou a escola normal em São Paulo e fez a segunda formação normalista. Sobre a formação dele, né, universitária, ele faz 2 anos de medicina, mas ele não a finaliza. E faz a formação em direito em 10 anos, não é, Bárbara? Isso, e é interessante que quando ele cursou medicina, o interesse dele era psiquiatria. E durante a formação dele em direito, foi uma formação que demorou 10 anos para se formar. E durante essa formação de direito é que acontece a experiência dele e onde ele escreve a obra. Uhum. Aos 24 anos, pessoal, ele é indicado diretor da instrução pública no Ceará e pertence ao movimento da Escola Nova. A gente vai se debruçar mais sobre ela depois. E aí foi em 1926 que ele publica a obra, então, no qual a gente é responsável por apresentar, Juazeiro do Padre Cícero. Ele destaca-se por uma produção didática voltada para as crianças e professores, e ocupou vários cargos públicos na educação. Ou seja, nesse sentido, a gente vê que é um autor que ele se debruça muito a questões da educação e que a temática apetece muito a ele. É importante a gente reforçar que Lourenço Filho, ele carregava o nome da educação. Ele foi para o Ceará para levar o movimento da escola nova. E isso é muito importante para a gente demarcar e até para a gente compreender mais uma vez como que surgiu o Juazeiro do Padre Norte. Do Padre Norte é ótimo, né? Do Padre E até é Cícero. bom a Bárbara falar isso, porque já faz um link com o que a gente vai falar. O que levou, então, Lourenço Filho a escrever e ir para o Juazeiro do Norte? Então é isso, trabalho. Ele, então, ocupou cargos públicos, né, na área da educação, e ele quis levar transformações na educação brasileira. O que, na época, estava acontecendo no movimento da Escola Nova. E o que foi o movimento da Escola Nova? Então, foi um impulso que teve na década de 30, se eu não me engano, que é um movimento de renovação do ensino, em que defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. Inclusive, o Lourenço Filho é um dos que estão à frente desse movimento, do sistema educacional. Lembrando que, quando ele vai para o Nordeste, ele vai com base da região Sul e Sudeste, onde foi que o movimento iniciou-se. E aí, gente, a gente decidiu então trazer uma fotinha para apresentar os protagonistas da nossa apresentação. Inclusive, é uma foto que está no livro, né? Então, aqui, como a gente colocou na legenda, tem o Padre Cícero, que é esse que está, né? Uma manta preta, e do ladinho dele, o Lourenço Filho. E aí, agora a gente começa a falar diretamente da obra, né? Da obra em que nos foi dada para apresentar. Então, o Juazeiro do Padre Cícero. É o livro de estreia de Lourenço Filho, como já foi dito, né, publicado em 1916, e é interessante pensar sobre esse livro que ele não foi diretamente publicado como livro. Ele foi composto por uma série de artigos que foi publicado no estado de São Paulo, e uma série de artigos com um total de 10 artigos em uma coluna do estado de São Paulo que chamava Impressões do Nordeste. Ou seja, ele não foi um livro direto. Primeiro foi esse apanhado de artigos lançado no decorrer de uma época, e depois que fez esse apanhado, aí nasceu o Juazeiro do Padre Cícero.
Essa fotinha que a gente vê é a fotinha da primeira edição que foi lançada. A leitura que a gente fez já foi da terceira edição. E é importante que no o prólogo da terceira edição, ele traz muitas outras informações a respeito. Inclusive, ele traz informações do biógrafo do Lourenço Filho, que é o Comarca. E ele fala dessa situação, inclusive, ele contextualiza ainda mais. Então, assim, é muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura, porque a leitura, ela realmente nos convida a participar desse contexto antes mesmo de embarcar na leitura da obra. Mesmo. E aqui a gente então trouxe, né, a obra em si e os seus capítulos, que inclusive foram os artigos antes lançados, né? Ou então uma obra dividida em 15 capítulos, sendo o último as conclusões, né? E aí o interessante, que a Bárbara inclusive traz, né, na discussão que a gente estava tendo, é essa divisão, né, essa dicotomização dos capítulos e como que ele vai sendo apresentado para a gente no decorrer da leitura. Isso. No início, é muito comum ele fazer uma descrição do que ele percebeu do lugar, sabe? E aí, como ele logo identifica o que ele coloca até como o primitivismo das pessoas, né, uma sociedade arcaica, ele faz inclusive algumas denominações a esse lugar, mas é interessante que primeiro ele descreve como que ele encontrou esse povo, ele até coloca o nome de a Meca dos Sertões, que quando ele fala de Padre Cícero, e se vocês pensarem um pouquinho, até hoje, né, tem aí movimentações em relação ao Padre Cícero. E aí, quando você vê a obra, ela é dividida de uma forma muito impressionante, porque ele faz uma descrição, ele faz uma interpretação, inclusive, né, ele descreve os milagres que aconteceram e que as pessoas denominam enquanto milagre devido ao Padre Cícero, mas ele divide a obra também numa questão que é política, né? Ele fala da sedição, que é justamente a revolta que ocorre no Nordeste, e que quem estava à frente dessa revolta era o Padre Cícero, né? E aí é isso, né? Quem foi Padre Cícero, como a Bárbara já muito bem começou a falar? Então, o nome dele, Padre Cícero Romão Batista, né? Nasceu em 1844 e veio a óbito em 1934, e era um sacerdote católico brasileiro, conhecido também para os mais íntimos de Padim Cisso. Era um padre carismático, obteve muito prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como no Nordeste. Porém, na leitura, né, que Lourenço Filho faz, ele define Padre Cícero de uma outra forma, né, que é uma personalidade paranoica, ideias megalomaníacos e lunático, de milagres controversos, que inclusive era muito conhecido por fazer milagres na cidade, né, e que tinha influência do padre no movimento político e social de Juazeiro do Norte. Com o Padre Cícero, né, uma vez até inclusive, né, no histórico, aqui na condição de prefeito de Juazeiro, havia proibido o cadastro escolar de crianças de 6 a 12 anos, o que vinha na contramão da ideia de Lourenço Filho. Ele levava a bandeira do intelectualismo e cientificismo dominantes, onde acreditava que a modernização da educação era a estratégia ideal para o avanço da nação. Ou seja, né, se a gente for apresentando esses dois aspectos, a gente vê que tem um choque aí de ideias, né, de ideologias entre um e entre outro. Que, inclusive, Padre Cícero, né, por ser uma figura muito bem popular na cidade, há aí uma, vamos dizer, não é uma briga, mas há aí um choque, né, entre ideias, entre Lourenço Filho e Padre Cícero, que é onde que começa a ser o cerne do livro, né, da obra, onde que Lourenço Filho apresenta a obra, apresenta o Padre Cícero e essas controvérsias, inclusive o que o padre influencia na política e nas questões educacionais e sociais de Juazeiro do Norte. Aí que a gente identifica que a Juazeiro do Padre Norte, pode passar, Felipe, Pode. o Juazeiro do Padre Cícero, eu cismei com o Padre Norte, não sei porquê. Então, É Juazeiro do porque ele é Padre de norte. ele é de Norte. Então, Juazeiro do Padre Cícero, ele é uma obra, né, aí sim a gente identifica por ser uma obra de cunho social, né? Por quê? Porque Lourenço Filho, ele faz uma análise da situação social do Ceará, né, e mais especificamente de Juazeiro.
ele separa o povo em raças, né, entre as pessoas que se assemelham e aquelas que se distanciam das raças tidas como superiores. Mas é claro que ele compara a questão da social do sul do Brasil, né? E também na obra ele faz uma descrição dos romeiros, né? Ele chama de seguidores fanáticos do Padre Cícero. Ele até coloca, ele nomeia como os seguidores fanáticos verdadeiros inconscientes semeadores da dor e da morte. Ele classifica, né, esses seguidores. E ainda a cidade de Juazeiro do Norte como o reino da insânia. Ele tem essa nomeação desse povo. E aí ele ainda coloca que esse reino da insânia estampava um cenário improvisado. Ele descreve as casas que as pessoas moravam, né, os abrigos, e coloca as pessoas como peregrinos miseráveis, cangaceiros, doentes e malucos. Então, a obra social descreve Juazeiro do Norte, né, e aí sim a gente encontra essa análise. Acreditamos que é por isso, né, que a gente denomina nesse ponto especificamente como a psicologia social de Lourenço Filho. Uhum. Vamos lá? Ah. E aqui, então, a gente traz alguns pontos, né, do livro, algumas falas, inclusive umas citações diretas, que é: o sertanejo, embora analfabeto, é um ser empiricamente adaptado ao meio. Tão adaptado que só as maiores dificuldades emigra. E quando o faz, procura voltar ao torrão natal. O letrado, ao contrário, é um ser desadaptado em sua terra, pela qual é incapaz de praticar o mínimo ato de melhoria. Longe estamos da intenção de fazer o elogio da ignorância. O que é fato é que a ignorância soberadora com a cultura formal desadapta e extirpa, muitas vezes, as melhores qualidades morais. E vai de acordo com o que você falou agora, né, Bárbara? Você Isso. O que contou. acontece? A gente até conversou entre a gente muito a respeito da obra, e é uma pena que a nossa exposição não possa ser uma exposição com a participação das pessoas nesse momento, né? A gente acredita que isso vai acontecer no fórum. Mas é porque, quando a gente vai vendo o corpo da obra, a gente vê que Lourenço Filho faz várias descrições, mas é claro, ele ocupa o lugar da elite, né? E da elite da educação, que é convidado para um lugar para levar essa educação para lá, acreditando que é a única fonte de modernização, né? É a única fonte de, vamos dizer assim, de resolver as situações, a problemática do local através da educação. Então, ele ocupa esse lugar. Mas ao longo da obra, a gente também pode perceber que, apesar dele ter adotado essa postura elitizada e de fazer essa leitura distanciada desse povo, que nas suas conclusões a gente percebe que o tanto que ele, entre aspas, se contamina com essa situação, né? E de perceber também e identificar nesse povo que há sim uma sabedoria nele. E é quando a gente identifica, então, o que o Felipe acabou de ler, né? E aí ele até complementa que o problema cultural brasileiro exige uma formação de elites na ordem intelectual e na ordem moral. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece que é importante, a importância e a valorização do que é construído nesse povo, ainda assim ele volta, né? Não, mas o que corrigirá esses problemas é a formação de elites na ordem intelectual. E até é interessante por isso, Bárbara, porque é o tanto que a gente discute, né, nas disciplinas de psicologia social, que essa questão, às vezes, do pesquisador, do intelectual, e vai sim com a lente que ele tem, né? E não tem essa certa neutralidade, não existe mesmo uma neutralidade quando você vai para o campo. E aí, eu e Bárbara, então, decidimos trazer um longa-metragem muito bem conhecido, inclusive muito bem feito, que é o Bacurau. Que a gente intitula, né, Bacurau, um reflexo da teoria na sociedade, para também fazer um link, um diálogo com a obra de Lourenço Filho. Né? Então, para quem não conhece, gente, Bacurau é um longa-metragem, né, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Inclusive, Kleber Mendonça Filho dirigiu também, né, Som ao Redor e Aquários. Vou deixar as imagens aqui rolando, pra vocês irem vendo, tá dando vontade de assistir Bacurau para quem não viu. Bacurau, então, é uma cidade fictícia localizada no sertão de Pernambuco. O filme ele se passa alguns anos do futuro do ano atual, que inclusive o ano atual do filme é 2019, que é também o ano de lançamento dele.
e conta a história de resistência de um povo, de uma cidade que nem no mapa aparece. Ou seja, é um filme que fala de resistência. Resistência essa da falta de atenção dos governantes, resistência da nova ordem mundial, resistência do lado ruim do progresso, resistência dos invasores que sejam. Ou seja, é um filme de resistência em todos os seus aspectos. E a partir daí, né, que eu e Bárbara começa a fazer sentido para a gente o diálogo entre Lourenço Filho e Bacurau, porque os dois falam de resistência. Bom, visivelmente o filme é uma alegoria aos nossos dias de hoje, aliada a uma visão muito pessoal dos nossos diretores, que eu nem sei dizer se é tão pessoal assim, na minha cabeça. E fala de como será o futuro próximo se continuarmos nesse caminho que a gente está vivendo, que inclusive muito triste. Ou seja, o diálogo com Lourenço Filho se dá ao explicitar que Bacurau talvez não seja uma cidade tão do futuro assim. É uma cidade do passado, é uma cidade do presente, inclusive se assemelha muito com Juazeiro do Norte, né? Então, assim, né, no nosso no nosso pensamento aqui, na nossa visão, o filme conecta dois pontos entre a arte de um cenário fictício passado no filme e uma teoria de psicologia social. E esse link torna a obra e o filme, a obra que eu falo, a obra de Lourenço Filho, e o filme completo e factual. Ou seja, quando a gente pensa Lourenço Filho indo para Juazeiro, levando uma nova proposta de educação para uma cidade pobre, esquecida, que o pessoal não tem acesso à educação, a gente também pode pensar em Bacurau, que é uma cidade que nem no mapa está. E esse é o ponto de partida do filme. Como assim Bacurau não está no mapa? Se a gente está falando de uma cidade que não está no mapa, a gente está falando de uma cidade esquecida. Ou melhor, se ela não está no mapa, ela nem existe. E se essa cidade não existe, ela não precisa de renda, ela não precisa de políticas públicas, ela não precisa de cuidado, ela não existe. E aí está o ato de resistência do filme. Eles começam, né, os personagens começam a lutar para isso, inclusive para essa invasão que vem de fora. E o que vai em acordo com o autor. O Lourenço Filho resiste contra algo já instituído, né? Forças políticas, quando a gente fala do padre, né, do padre Cícero, pensando no bem-estar dos cidadãos daquela cidade. E aí, o ápice do filme, quando a gente começa a assistir, né, que é a cena final, que é a cena que captura a gente, se dá na guerra contra os invasores, que vêm de fora para explorar, invasores esses que vêm, inclusive, de outro país. E o simbólico do filme é que o ataque a esses invasores se dá a partir de dois pontos de Bacurau. Primeiro, pelo museu, e é interessante quando o autor, né, o diretor, coloca o museu, o museu é algo que conta da história, né, o registro da história. E se a gente entende a história, a gente consegue pensar melhor o futuro e planejar. E o segundo ponto é que o primeiro ataque, ele vem da escola. Ou seja, os cidadãos de Bacurau, eles atacam aquele que está invadindo da escola. O primeiro tiro, né, vem da escola. Se a gente pensar o significante tiro, atirar significa tirar alguma coisa, né? A gente tira. E o primeiro tiro vem de dentro da escola e acerta em cheio aquele que está ali apenas para explorar. E se a gente ir em direção na obra de Lourenço Filho, a escola, a educação é a arma, é o tiro certo para tirar certas práticas de exploração. Ou seja, quando então a gente entende, né, essa analogia, né, que a gente se propôs aqui, eu e Bárbara, pensar cenas do filme, pela história do filme, Bacurau talvez seja Bacurais, né? No Brasil existe Bacurais. Juazeiro do Norte pode ter sido um Bacurau, onde que é uma história de resistência, é uma história que fala que, através de alguns pontos específicos, inclusive a educação, a gente pode mudar. É um filme que requer diálogo, né? Um filme que requer conversa. Bacurau, eu e a Bárbara estava até conversando, dava para ser pensado por vários ângulos, inclusive dava para pensar vários seminários que a gente viu aqui em psicologia social. E uma coisa é certa, né? O cinema ele não pode moldar uma sociedade, mas é o reflexo dela. Exatamente. E aí, para a gente finalizar, a gente colocou uma passagem que está no próprio livro e na conclusão. Por que a gente está colocando tantas partes da conclusão assim? Porque é onde a gente vê uma transformação total do autor, assim. É onde ele, ao mesmo tempo que ele percebe a importância daquele povo e da forma que eles se organizam,
ele vai e volta, né? Ele valoriza a intelectualidade que vem do Sul e com ele, né? Mas não deixa, ao mesmo tempo, de reconhecer e dar valor a esse povo. E aí ele coloca que no Ceará, como em todos os demais estados da região, a situação mental da população pode ser assim resumida: 20% sabe ler, o resto não sabe. Mas é o povo ignorante que lavra a terra, planta, colhe, cuida do gado, extrai as riquezas naturais e a faz transportar para os centros consumidores. A população letrada faz estéril burocracia, quando não criminosa politicagem. E ainda ele coloca que nessa época mal soarão como evocações de um passado ominoso as lembranças dos males sociais que não podem ser agora escondidas, como esse quase incrível do Juazeiro do Padre Cícero. Marca-se quase incrível. E aí, para a gente concluir, a gente deixa as sugestões de documentários e referências bibliográficas para deixar claro que Juazeiro do Padre Cícero, ele foi uma das obras, né, de Lourenço Filho, que depois ele embarca e mergulha na educação e faz grandes contribuições nessa área também. A gente deixa aí 2 documentários, né, e também outras referências que vocês também vão encontrar no plano de aula. E foi isso, gente. Obrigada. Esperamos as Obrigado. participações aí, contribuições, né, Felipe, no fórum. Isso aí, estamos aí juntos. Obrigado. Boa noite.